Olá pessoal da nossa música para o Paroxítona. Hoje o canal tem aqui uma apresentação de um disco clássico, um dos melhores álbuns de todos os tempos. Deu bastante trabalho aí para fazer essa compilação de tanta informação. Na verdade, esse álbum já virou livro, já virou muito documentário, tem muita coisa para falar. Nós vamos ater aqui algumas curiosidades, as músicas, e falar aqui dos 55 anos de lançamento do Abbey Road. Esse é o penúltimo disco dos Beatles, lançado em setembro de 1969. Na verdade, foi o último disco gravado, só que o penúltimo a ser lançado. O Let It Be foi o último a ser lançado em 70. E esse aqui foi o último a ser gravado. Então, é um disco com muita polêmica, muita história. Com certeza foi um dos discos mais bem produzidos lá pelo George Martin, que era lá o engenheiro de som, o maestro, o cara que regia todos os Beatles. Um disco muito bem feito, com muita inovação, e a gente vai tentar falar um pouquinho aqui do disco, da capa, de todas as histórias que cercam aqui esse maravilhoso álbum. Com certeza está aí entre os maiores álbuns da história. Uma capa também bastante marcante, muita gente já usou isso aqui em camiseta, em tanta coisa, em livro, em revista. Aqui os 4 meninos de Liverpool atravessando a rua lá, Abbey Road, lá em Londres. A gente vai tentar entender um pouquinho o que aconteceu aqui com esse álbum. Esse álbum ganhou depois o Grammy lá com a parte de arranjos e tal. E essa parte de arranjo aqui ficou por conta lá do George Martin. Tem também aqui o Alan Parsons, que era... Tem o Geoff Emerick, que é o engenheiro de som, e o Alan Parsons, que era o assistente. Acho que muita gente lembra aqui do Alan Parsons Project, depois na década de 80. O Alan Parsons ainda estava começando lá, mas já era um talento nato e ajudou aí a fazer esse álbum aqui e o Let It Be. Depois ele fez lá o Dark Side of the Moon, lá em 1973, e se tornou aí um dos grandes engenheiros de som, técnicos de som de toda a história da música. Mas voltando aqui então ao nosso Abbey Road dos Beatles, vamos começar aqui pela capa, falando um pouquinho da capa, que é bastante polêmica, tem muita história, naquela época tinha muita fake news também a respeito de tudo que acontecia, e teve um pessoal aí que quis brincar um pouquinho aí com uma fake news que produziram lá em 1967 da morte do Paul McCartney. E aí no último disco o Paul resolveu fazer uma brincadeira lá, e aí colocaram alguns enigmas, algumas coisas, e só ajudou ao marketing do disco. E até hoje se fala muito, tem muitas versões aí, mas o fato é que o Paul McCartney realmente não morreu, e disseram muita coisa lá, e a começar pela capa, dizendo que ele tinha morrido, que existiam algumas evidências da capa que ele realmente tinha morrido. Só para falar algumas coisas, aqui na capa, os 4 estão atravessando a rua. Aqui o Paul McCartney é o único que está descalço, né? Os outros estavam todos calçados. Isso era uma coisa que intrigava. Os 4 também, o John Lennon estava de branco, que diziam que significava Deus. O Ringo Starr de preto, diziam que era lá o padre. E o George Harrison estava todo de jeans aqui, mais comum, diziam que ele era o coveiro. E o Paul McCartney era o único que estava com o passo trocado, o resto estava tudo com o passo igual, só o Paul McCartney que estava trocado. Outro detalhe é que o Paul McCartney estava fumando cigarro, e esse cigarro estava na mão direita, e o Paul McCartney era canhoto, então dizendo que ele era um sósia do Paul McCartney, que não era o Paul McCartney. Óbvio que era uma grande brincadeira, mas muita gente acreditava nisso, como hoje acreditam aí em tanta mentira que se coloca.
Esse outro detalhe também é esse Fusca aqui, também que tem algumas letras e números aqui na placa, que ele coloca aqui LMW, que eles diziam que era as iniciais da mulher, do Paul McCartney na época, a noiva, que depois virou mulher dele, a Linda McCartney, Widow, que é a viúva do Paul McCartney. E aqui também tem um IF 28, na verdade era o número 1, mas aí o pessoal dizia que era IF 28, dizendo que se ele estivesse vivo, o IF de ser, ele teria 28. Na verdade, se você fizer as contas, ele tinha 42, ele era de 1942, ele teria então 27, não 28. Mas aí tinha todas essas histórias aqui. Esse carro aqui também do lado, que diziam que era o carro da funerária, na verdade, era o carro da polícia, que coincidentemente estava lá na rua e acabou aí aparecendo na capa. Tem um senhorzinho aqui também, que está do lado. É interessante, porque esse senhor aqui, ele acabou depois se reconhecendo nessa foto. A história, depois descobriram que ele estava fazendo lá um tour lá pela Inglaterra com a esposa saiu para visitar alguns museus, fazer algumas compras, alguma coisa assim, e ele quis ficar lá no hotel. E ele estava na calçada conversando com o policial, e aí os moços foram atravessar a rua fazendo um ensaio fotográfico e ele estava observando. E aí ele acabou saindo na foto e se tornou a foto mais famosa. Depois ele acabou vendo essa foto dele e ele disse para os filhos, sou eu que estou lá e tal. E aí foi bastante interessante. A rua também parou de ter movimento, a polícia auxiliou lá para que eles pudessem ter a foto. Essa foto ela foi tirada lá por um fotógrafo, lá que era o fotógrafo da Yoko Ono, que era amigo da Yoko Ono, que era o Ian Macmillan. Ele tirou lá em 8 de agosto de 69. Esse álbum foi lançado no final de setembro. O interessante também do motivo dessa capa é que eles queriam tirar uma foto assim bastante impactante, num lugar bem legal e tal, queriam ir no Monte Everest e tal, só que daí o tempo não ajudou lá, eles não tinham tempo suficiente para poder ir, eles estavam fazendo as gravações e tinham aquelas brigas, aqueles pouco desentendimento lá entre eles, e o Paul McCartney disse, tudo bem, vamos lá fora, então a gente tira uma foto lá na rua mesmo, e tudo bem. E aí foi tirada essa foto, e essa foto foi selecionada para que fizesse parte aí da capa. Essa capa também não tem o nome dos Beatles, então eles resolveram não colocar aí o nome, até para poder... Não precisava identificação, dizer que eram os Beatles, que todo mundo conhecia os Beatles. É a única capa dos Beatles que aí não tem aí o nome deles. E aí está aí somente a foto. E atrás da foto, nós temos aqui Abbey Road, Beatles, e as músicas aqui que a gente vai falar um pouquinho. O selo aqui da Apple, a Apple era a gravadora que os Beatles fundaram na época lá para eles, e eles tiveram um monte de problema. Aqui tem a maçãzinha aqui, a Apple, né? Eles tinham muito problema lá com a Apple, desentendimento, que também ajudou aí ao grupo não continuar aí. Mas esses problemas que eles tinham começou lá no disco anterior, lá no álbum branco de 68, e a partir daí esses desentendimentos continuaram, dava-se a impressão, até pela produção do álbum, né, pelo requinte, pelo cuidado, deu-se a impressão, muita gente falava que aquilo lá ia fazer com que eles se unissem novamente e continuariam, mas isso não aconteceu. O George, em um certo momento, saiu do estúdio, não gravou. O John Lennon também, ele saiu passear lá com a Yoko, acabou batendo o carro, não aconteceu nada de grave, mas não participou até de algumas gravações, e foi bastante polêmica aí. Esse álbum, um álbum lindíssimo, mas também com muitos probleminhas internos aí. Esse álbum também marcou aí a introdução de vários instrumentos, vários recursos
eletrônicos que os próprios assistentes de som, engenheiro trouxeram, como sintetizadores e outros aparelhos, e até alguns também bem comuns, mas só que eles conseguiam tirar muita coisa. O sintetizador Moog, que também estava bastante, na época, bastante forte aí. Óbvio que a tecnologia ia melhorando o som, e aí eles buscavam esses recursos e tal, eles eram muito criativos, e aí a tecnologia da época acabava ajudando bastante. Vamos falar então aqui de algumas músicas, de alguns clássicos, abrindo aqui o álbum com Come Together. Come Together é uma música maravilhosa. A música embora as músicas, às vezes, um deles, no caso, o John, escrevia, ou o Paul somente escrevia, só que eles colocavam lá o Lennon e McCartney. Eles tinham esse acordo aí, às vezes, alguma introduçãozinha, uma frase, alguma coisa, eles já colocavam o nome dos dois. Como é o caso do Come Together, que é uma música quase que inteiramente do John Lennon. Essa música foi baseada aí numa campanha eleitoral do governador da Califórnia, o Timothy Leary, e aí que pediu pro John Lennon fazer uma música para a campanha dele e tal. Ele disputava o governo lá da Califórnia com o Ronald Reagan. Ronald Reagan, depois, no início da década de 80, tornou-se presidente dos Estados Unidos, né? Acho que todo mundo sabe disso. Mas na época ele disputava lá com o Ronald Reagan. E aí o Timothy pediu para o John Lennon fazer aí essas músicas. E o lema lá do Timothy Leary era Come Together, Join the Party. Na verdade, venham com a gente, venham junto, vamos festejar, vamos seguir em frente junto, vamos participar. E aí o John Lennon se inspirou e acabou fazendo o Come Together. O fato é que depois o Timothy Leary acabou perdendo aí a eleição, nem disputou, porque acabou se envolvendo aí com tráfico de drogas, caçaram a candidatura dele e tal, e aí o John Lennon gravou a música lá. E segundo conta a história, o Timothy Leary acabou ouvindo essa música dentro da cadeia lá. É o que conta, ele ficou até surpreso. Tem muitas polêmicas a respeito dessa música também. Disseram que o John Lennon fez aí um plágio, sofreu depois até processos que acabou não dando em nada, sofreu plágio de uma música lá do Chuck Berry, lá You Can't Catch Me. Me disseram que era um plágio que ele fez, mas acabou provando que não era, enfim. A primeira polêmica aí com relação às músicas aí. Mas a música é lindíssima, tem um baixo inicial lindíssimo, tem um som assim bem legal, então vale a pena ouvir um clássico aí, Come Together. Depois a gente tem Something, que é um clássico aí dos Beatles, do George Harrison. Só abrindo um parênteses, o George Harrison aqui se firmou aí, mostrou quem ele era. Já tinha mostrado, né? Mas ele vivia sempre à sombra aí do Lennon McCartney. Sempre colocava de vez em quando uma musiquinha aqui, ali e tal, músicas lindíssimas até. Mas aí no Abbey Road ele realmente arrebentou, né? Colocou lá Something e Here Comes the Sun. Something também tem muita história sobre a música. O Frank Sinatra disse que é uma das músicas mais lindas, mais românticas que ele já ouviu na vida. O Frank Sinatra gravou. Muita gente gravou. Essa música só não foi mais gravada do que o Yesterday, dos Beatles também. Essa música teve muita regravação. Uma música lindíssima. Também dizem que o Harrison fez para Patti Lloyd. Patti Lloyd era a namorada dele lá na época. E depois casou com ele, ficou com ele até 1977. E aí no próprio clipe, eu vou deixar lá na descrição, aparece todas as noivas, ou esposas, ou namoradas de todos eles. E aí ele coloca a Patti Lloyd lá. E aí todo mundo dizia que ele tinha feito para ela. Ele dizia que sim, que era mesmo e tal. Depois que ele se separou dela, ele disse que não era não. E tal, que não tinha nada a ver, que ele se inspirou e tal, mas que não era nada disso, enfim. A gente nunca vai saber disso, né? Depois tem aquela historinha lá da Patti Lloyd, que separou lá do George Harrison para casar com o Eric Clapton. O Eric Clapton também era guitarrista, era amigo dele. E depois isso aí também é uma outra história, mas está um pouco envolvida aí a Patti Lloyd nessa história aí. Então, Something. Essa música Something também, uma outra curiosidade, é que a primeira frase da música, Something in the Way She Moves, é o nome de uma música lá do James Taylor.
grande James Taylor, lá daquela época ele lançou aí essa música, e aí o Harrison pegou essa frase aí, que é o nome da música, e colocou na primeira frase. Tem um pouco de plágio aí? Talvez, mas a melodia não tem nada a ver, e na época eles eram grandes amigos, e assim aconteceu a música do James Taylor. Here Comes the Sun é uma joia de música, uma música maravilhosa, uma evocação ao sol, a olhar para frente, olhar para cima, daquela energia do sol, de trazer tudo de bom. Aí o pessoal fala que o do Harrison foi lá para a casa do Clapton uma vez, e ele era muito amigo do Eric Clapton, apesar de ter aí, tiveram as mesmas esposas, mas ele era muito amigo, ele acabou indo ficando no jardim, o sol saiu lá no jardim, lá numa casa do Eric Clapton, e ele estava muito baixo astral, e aquele sol acabou trazendo para ele assim muito ânimo, muita alegria, e aí ele acabou se inspirando e trouxe Here Comes the Sun, uma música lindíssima, um violão lindíssimo lá do Harrison, com todos os arranjos, tudo lá do George Martin. Depois a gente traz aqui uma música Maxwell Silverhammer, uma música meio doida, uma música que tem uma história também meio doida. Essa música, assim, é mais aí Paul McCartney mesmo, apesar de ter colocado lá Lennon e McCartney, mas é uma música, assim, uma metáfora, na verdade, se você for ver a letra literal, ele fala de um cara que tem um martelo prateado e sai batendo na cabeça das pessoas. Não é nada de um assassinato, nada verídico, mas é uma metáfora que o Paul McCartney fez numa época que ele estava também muito perturbado com essa questão dos Beatles. Na verdade, essas músicas aqui, muita coisa girava em torno da crise que eles tinham entre eles lá com relação ao grupo, com relação à cabeça deles. Ficaram muito influenciados, muito afetados, vamos dizer assim. Cada um do seu jeito, mas ficou. E aí, tem algumas músicas aí que tem um pouco a ver com isso. E na música ele fala que quando tá tudo bem, essa Maxwell Silverhammer, ele diz que é o seguinte: a hora que você vê que tá tudo bem, de repente a tragédia acontece. Então ele estava falando de uma pessoa que mata a namorada, mata isso, mata aquilo, e um pouco aí dessa doideira aí, mas uma música muito legal. Tem uma bigorna lá que ele bate o martelo para poder mostrar, ou identificar que é um martelo batendo e tal. É um metal que ele bate na bigorna, tem até lá numa gravação, lá você vê lá, pediram para trazer uma bigorna lá, bater e tal. Eles eram bastante criativos aí, e o Paul não precisa nem falar, né, da genialidade dele aí. Depois a gente traz uma outra aqui que é só do Paul, né, apesar de, como eu disse, estar acreditado pro Lennon, que é o Darling. O Paul queria fazer uma música assim bastante rasgada, que ele colocasse a voz dele com potencial, aquela coisa forte. E aí para ensaiar essa música ele sempre chegava primeiro lá no estúdio e gravava, fez vários takes lá com a voz dele, rasgada, forte. E aí ele gravou o Darling, uma música que mostra bastante aí o poder de voz do Paul. Dificilmente, e aí raramente ele canta essa música no show. Ele precisa de muita voz para cantar, mas é uma música que o pessoal gosta bastante, uma música curta, mas uma música bem legal. Vale a pena vocês lembrarem, ouvirem aí. Depois a gente traz a única música aqui do disco do Ringo Starr, o Ringo, baterista. Na verdade, o Ringo tem duas músicas completas, ele deu uns pitacos lá em algumas frases, algumas músicas, mas tem duas músicas do Ringo Starr dentro de toda a carreira dos Beatles. Uma delas é Don't Pass Me By, que é uma música que está lá no álbum branco, o álbum anterior a esse, que tem essa música aí do Ringo Starr. E aí ele fez essa Octopus Garden, né? Que na verdade ele está falando de um polvo, do Jardim dos Polvos. Também tem uma historinha aí. O Ringo tinha dado um tempo aí depois do álbum branco. Ele deu uma saída, tirou uns dias de férias, aí ele foi lá passear com a esposa lá numa ilha lá da Itália e acabou chegando lá num restaurante que servia polvo. Aí teve uma pessoa que contou a história da vida dos polvos e tal, e ele acabou ficando encantado. E ele também estava bem baixo astral, com toda aquela situação lá da banda, estava bem chateado.
E aí o cara lá que contou essa história lá dos povos, dizendo que os povos viviam debaixo do mar, lá no fundo, e lá eles separavam pedras preciosas, coisas coloridas, e montavam os seus jardins lá, uma espécie de jardins. O povo tinha essa característica. Daí ele disse, eu gostaria de estar lá com os povos debaixo d'água, lá nos jardins dos povos. Eu não queria ficar mais aqui. Ele estava bem chateado. E acabou sendo inspiração aí, o outro Octopus Garden, falando um pouco aí dessa vontade que ele tinha de estar lá nesses jardins. Uma música bem legal também, raríssima aí, composição do Ringo. Depois tem a Want You, She's So Heavy. Essa é uma doideira lá do John Lennon. O John Lennon, na época, estava apaixonadíssimo lá pela Yoko Ono, levava a Yoko para cá, para lá, levava nos estúdios, o que acabou ajudando também aí a complicar toda aquela situação lá dos Beatles. E essa música é uma das músicas longas, bastante longa música, só que tem 2, 3 frases. Ele fala lá, eu quero você, você é demais, você não tem ninguém como você. E ele fala assim, é tão intensa, né? E no caso aqui, so heavy, né? No caso aí, quer dizer sobre intensidade, sobre tamanho, força. E aí, música meio doida, meio... Se você for ouvir, é legal, mas é uma música assim que é Yoko, assim, pura, né? E aí o pessoal deixou, né? O John Lennon acabou convencendo todo mundo a gravar essa música aí. É pra Yoko mesmo, não tem como. De tanto amor que ele fala na música que ele tem, que era uma coisa meio doida lá, que ele ia morrer de tanto amor. Coisas de gênio e de gente doida, né? Um pouco isso, o John Lennon tinha um pouco disso aí. Depois a gente tem aqui Because. Because é uma música lindíssima, tem um vocal maravilhoso. Essa música também tem mais o do John Lennon, que viu a Yoko tocando. A Yoko era pianista, tocando lá Beethoven, e estava tocando Sonata ao Luar do Beethoven. Ele ficou prestando atenção e disse, que música legal, deixa eu dar uma olhada. Aí olhou, pegou lá as partituras, pegou lá e acabou trocando os acordes lá de lugar e tal aqui. E a música ficou bastante parecida. Se vocês forem pegar lá o Sonata ao Luar do Beethoven, vocês vão notar que é bem parecida com o início lá do Because. Uma música maravilhosa. São das poucas vezes em que eles fazem o coral. Nesse caso aqui, é o coral aqui com o John Lennon, o George e o Paul McCartney. Fazem um coralzinho aqui bem legal, Because, fala um pouco do vento, do mundo, da natureza. Uma música bem legal. Alguns deles, o próprio Harrison fala que é uma das músicas mais bonitas do álbum. Então, uma música curtinha, mas bem legal. Vale a pena vocês darem uma olhada aqui no Because, que tem uma inspiração aí do Beethoven. Então, tá aí. Depois tem uma outra aqui que é She Came Through the Bedroom Window. Quer dizer, ela entrou através da janela do banheiro. Coisa meio doida também. Na verdade, foi uma situação que ocorreu lá com o Paul McCartney, onde ele morava, e tinha umas fãs que ficavam perseguindo os artistas e tal, querendo algumas fotos com eles, algum pertence e tal. E tinha essa classe de fãs. Aí tinha 2 delas lá, depois identificaram, que é a Diane Ashley e a Margot Bird, que conseguiram colocar uma escada lá e entraram pelo banheiro, pela janela do banheiro da casa do Paul McCartney. E aí entraram lá, pegaram umas fotos. Na verdade elas não queriam roubar, não eram ladronas assim, mas elas queriam pegar alguns pertences, poder entrar na casa, aquele sonho e tal, e acabou fazendo. Depois o Paul acabou se inspirando nisso aí e tal, e foi na polícia e tal. Aí ele notou algumas fotos que ele deu falta, daí ele pediu para que elas devolvessem umas fotos lá, elas devolveram, enfim. Tem toda uma história, mas fica aí essa história aqui do She Came Through the Bedroom Window, que é aí que ela entrou através da janela, pela janela do banheiro. Uma música também bem legal. E aí, para encerrar, é óbvio que tem outras músicas aqui, mas para encerrar, a gente tem aqui, para mim, o final mais surpreendente, maravilhoso, genial desse disco e da carreira dos Beatles, para mim pessoalmente. E na verdade, abrindo um parênteses aqui, esse lado B do Abbey Road
tem um pouco assim de uma questão de... Foi um pouco Paul McCartney, que ele queria fazer um disco que tivesse aí pupurri, que fosse uma obra, quase que fosse uma ópera, uma coisa assim, uma coisa interligada com outra. O Paul queria fazer isso. O Lennon já queria fazer músicas independentes, cada música com um tema diferente, independente, nada a ver uma coisa com outra. Então o lado A acabou ficando satisfazendo um pouco o Lennon e o lado B satisfez aí o Paul. E essa música é bastante bem a cara do Paul McCartney mesmo, né? Inclusive nos shows dele aqui no Brasil, que eu tive a felicidade de assistir, ele termina o show dele com essas 3 músicas aqui, juntam um pupurri. A primeira é Golden Slumbers, juntamente com Carried Away e The End. Então, vou falar rapidinho aqui alguma coisa sobre essas 3 músicas. Golden Slumbers é uma canção de niná que o Paul McCartney se inspirou lá, vendo uma canção de ninar lá que a irmã dele estava lendo, lá do Thomas Dekker. E aí essa música, que uma tradução literal seria uma soneca preciosa, dourada, e ele estava dizendo que é a história de uma moça que estava muito triste, mas que ele disse que queria cantar uma canção de ninar para ela iria dormir, e que no outro dia, com certeza, ela iria acordar com menos problemas, já refletindo, muito melhor, um pouco daquela situação que ele vivia lá dentro dos Beatles, aquela coisa de não tá nada legal, mas é uma música belíssima. Aí ele acabou se inspirando, pegou alguns versos lá dessa canção de ninar, trocou, tirou, adaptou e acabou fazendo. Aí muita gente fala, é um plágio e tal, mas era o Thomas Dekker é um dramaturgo, um cara lá de 400 anos atrás, ninguém ia processar o Paul McCartney por causa disso. E acabou ficando essa música lindíssima aí. Carry the Weight, que é a segunda, que aí, carregando o peso, ele diz que todo mundo é responsável por carregar o seu próprio peso, as suas dificuldades, e aí todo mundo tinha que suportar isso aí, esse carregamento aí de toda a situação, de todos os entraves da vida. Também aí um pouco dessa questão aí dos Beatles, eu acho que ele já meio que esperava, já sabia que a coisa não ia vingar, não ia continuar, e aí ele coloca lá o The End, aí nada mais inspirador aí do The End, o fim, e foi a última música lá do álbum, então ele faz essa trilogia, uma música muito curtinha, e no Carry the Weight, voltando um pouquinho aqui, no Carry the Weight eles fazem, foi a única música dos Beatles que os 4 cantam juntos, talvez uma espécie de uma despedida aí, sem saber. Aí o Ringo também entra e eles fazem do Carry the Weight aí, uma bateria também bem forte, bem diferente do que o Ringo fazia, então essa Carry the Weight é bem pesada aí, bem forte. E aí no The End, uma letra bem curtinha, e tem uma frase assim, maravilhosa do Paul, que ele fala, o amor que você leva é o amor que você faz. Então, essa frase ficou aí, dá para entender muita coisa. E aí dá para traduzir, dá para dizer que tudo aquilo que você faz, o que você faz você paga, o que você planta você colhe, e por aí vai. Eu vou deixar aqui na descrição uma apresentação, tem muita apresentação do Paul McCartney aqui com essa música, mas eu vou deixar aqui uma apresentação do Paul McCartney em 97, lá no especial, lá no show que eles fizeram na Beneficente, a Ilha de Montserrat. Acho que muita gente já viu, lá tem participação de Phil Collins na bateria, tem Eric Clapton, tem Mark Knopfler, tem Elton John, tem tanta gente boa lá. E aí eu vou deixar essa apresentação dele aqui. E aí, para quem acha que acabou, aqui na contracapa, aqui não tem o nome dessa música, mas tem aqui uma música no finalzinho, dá um espacinho depois do The End, e começa a música Her Majesty, que ele faz uma homenagem aqui para a Rainha da Inglaterra. Ele era fã da Rainha desde criança, ele adorava a Rainha da Inglaterra, e aqui... Na verdade, essa música era para aparecer lá dentro, lá no meio do disco, e aí depois ele não gostou de colocar no meio do disco. O Alan Parsons também, que dizia lá pro assistente dele, falava, ó, não jogue nenhum material fora, que esses caras aí a gente não pode jogar nada fora, tem que guardar tudo, né?
E aí, como essa música não entrou, eles resolveram colocar no finalzinho sem a permissão do Paul. Então fica lá, não está nos créditos lá, mas está lá Her Majesty. Her Majesty é uma homenagem então para a rainha da Inglaterra. É uma música que tem 26 segundos e tem um espaço entre The End e essa com 14, 16 segundos. Então fica lá essa pontinha, esse finalzinho aí de despedida, de homenagem aí à rainha e tudo mais. É óbvio que esse disco aqui que eu trouxe para vocês ainda tem muita história. Quem quiser aí pesquisar aí no YouTube, quiser procurar em biblioteca, tem muito livro aí que fala desse álbum, que é um dos álbuns mais importantes da música mundial e com certeza para muita gente o melhor álbum dos Beatles. Eu considero o melhor, juntamente com o Sgt. Pepper's. Mas aí tem muita polêmica aí, mas fica aqui essa homenagem aqui a esse quarteto, deu muito trabalho, eu peguei só algumas curiosidades, é óbvio que tem muita coisa para a gente colocar aqui. Quem sabe a gente coloca uma outra hora aí algumas histórias bem legais a respeito do que cercou aí a gravação, a capa, os bastidores desse grande álbum que foi o penúltimo álbum, o 12º álbum dos Beatles a ser lançado, mas na verdade foi o último a ser gravado. Então fica aqui essa homenagem ao quarteto. Dê uma olhada aí na descrição, vou deixar aqui uns vídeos, alguns com o Paul McCartney, outros somente com o áudio, dessa obra-prima dos Beatles e da música mundial, o Abbey Road, de 1969. Curtam aí na descrição as músicas, um grande abraço a todos e até a próxima.